Olá, quinto ano, tudo bom? A Tio Júnior aqui de volta. Estamos aqui hoje, né, para aprendermos mais sobre alimentação. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a nutrição do corpo humano, tá? Um assunto muito importante, então peço que vocês prestem muita atenção, porque é algo que a gente, né, está ali vivenciando todos os dias, que é a nossa alimentação, né? E a gente já viu nas aulas anteriores, né, que os alimentos eles têm uma função muito importante no nosso corpo, né? Eles contribuem com nutrientes que o nosso corpo precisa para a nossa alimentação, não é isso? Então, hoje a gente vai ver como é que esses alimentos chegam no nosso corpo, né? A gente viu até agora que a gente precisa se alimentar, a gente precisa comer esse alimento para que o nosso corpo funcione. Mas como é que esse alimento chega em nosso corpo, né? Como é que esses alimentos, né? Como é que esses nutrientes são distribuídos no nosso corpo? Então, isso será a nossa aula de hoje. Então, prestem muita atenção, é muito importante, tá? É algo muito delicado para que a gente consiga compreender, tá? Então, o nosso corpo, ele tem vários sistemas. Sistema digestivo, que é a digestão desse alimento. Sistema respiratório, tá? Então, é isso que a gente vai estar, né, aprendendo na nossa aula de hoje. Então, sejam bem-vindos à nossa aula, né? A gente vai falar um pouco sobre nutrição do corpo humano, que são as páginas a partir da página 82, tá? E a gente vai estar iniciando a aula na página 83, que é a nossa aula de hoje. Então, a gente vai falar, como eu disse, sobre a nutrição, né? Que envolve todos esses alimentos. Vimos aí alimentos construtivos, alimentos energéticos, né? Os nutrientes que cada alimento carrega em si, que são os carboidratos, os lipídios, né? As proteínas, as vitaminas. Então, cada alimento carrega consigo uma grande bagagem, né? Uma grande quantidade de nutrientes, não é? Então, que o nosso corpo precisa desse nutriente para funcionar, não é verdade? Já vimos isso, já aprendemos, acredito que vocês já estão craques nisso, né? Já sabe qual o tipo de alimento que a gente deve estar ingerindo com maior quantidade, deixando de lado os açúcares, as gorduras, né? Vamos deixar de lado esses alimentos. Vamos sempre optar por alimentos saudáveis, certo? Que é o nosso grande foco, alimentos saudáveis. Então, meus amores, vamos ver um pouquinho esses processos relacionados à nutrição do corpo. Então, leia o trecho do texto aí a seguir. Então, vamos ler junto comigo. Assim como as máquinas precisam de combustível para funcionar, o organismo necessita de alimentos para produzir energia e movimento. Mas, comparar nosso corpo a uma máquina é pouco. Somos mais que um conjunto de órgãos funcionando. O nosso corpo ele tem vários órgãos, todos eles precisam funcionar, não é? Então, precisamos desse alimento para que todos os nossos órgãos funcionem. Então, pergunta aí o seguinte, né? Qual é a semelhança entre uma máquina e um corpo humano citada no texto? Né? Então, como a máquina, o nosso corpo precisa de combustível, não é? No caso, o alimento, para gerar energia necessária para desempenhar suas funções. Ou seja, as máquinas precisam do combustível, o nosso corpo precisa do alimento. Então, ó, em sua opinião, o que o autor do texto quis dizer com o trecho? Mas comparar nosso corpo a uma máquina é pouco. Somos mais que um conjunto de órgãos funcionando. O que é que ele quis dizer com isso? Porque a máquina só é uma, nosso corpo tem várias. Certo? Olha só. Como você estudou, o corpo humano precisa de energia para se manter vivo e para realizar as atividades cotidianas. Não é isso? Essa energia é obtida por meio de alguns processos que envolvem a digestão dos alimentos e a presença do gás oxigênio, absorvido na respiração e distribuído no organismo.
Ou seja, a nossa energia ela é adquirida pelo alimento que a gente come, certo? Fazendo a digestão no corpo humano. E também pelo gás oxigênio que a gente respira, que chega também aos nossos órgãos, às correntes sanguíneas. Então, o nosso corpo precisa do alimento e do oxigênio, do ar que respiramos para funcionar. Esses processos ocorrem graças à ação conjunta dos sistemas digestórios e os sistemas respiratórios, tá? E também o circulatório. No organismo também ocorrem processos que geram substâncias que precisam ser eliminadas do organismo, principalmente por meio da urina, que é formada no sistema urinário. Ou seja, gente, essa questão da urina aí, que é o xixi, tá? Então, quando a gente come algo, quando a gente bebe algo, né? E esse alimento ou essa bebida, ela não serve para sustentar o nosso corpo, né? Ela, ao invés de fazer bem, pode ser que faça mal. Então, essa substância, né, que é gerada do alimento ou então da bebida, precisa ser eliminada do nosso corpo, porque senão vai ficar fazendo mal ao nosso corpo. Então, por onde é que é eliminado? Pelo sistema urinário, certo? Então, percebam que quanto mais o nosso xixi está amarelo, é porque ali tem muita substância ruim, tá? Então, quanto mais o nosso xixi está branquinho, é porque o nosso corpo está bem. Então, precisamos beber muita água para que essas substâncias sejam eliminadas junto com o xixi. Certo? Muito importante isso, tá? Percebam sempre quando for urinar, percebam a cor do seu xixi. Tá? Se tiver amarelo, tem que beber mais água, bebe muita água. Vamos lá seguir aí conhecer um pouco mais sobre esses sistemas. Então, vamos agora para a página 84. Vamos observar a capa desse gibi de Magali. O que é que Magali está fazendo aí, pessoal? Ela está comendo milho, não é? Viva São João! Está comendo milho. Então, o que acontece, né, com os alimentos depois que engolimos? Pensa aí, pessoal. O que acontece depois que a gente come? Depois que engolimos o alimento, o que acontece? E aí, o que vocês acham? Vamos estudar um pouco mais? Vamos continuar. Olha só. A unidade anterior, você estudou que os alimentos fornecem as substâncias necessárias para que o nosso corpo obtenha energia, se mantenha vivo e se desenvolva. Não é isso? Isso mesmo. No entanto, o nosso organismo não consegue absorver os nutrientes, né, da forma como eles se encontram nos alimentos. Ou seja, o nutriente está ali dentro do alimento. Está dentro da maçã, está dentro da uva, né? Seja qual for o alimento que a gente está comendo. Ele está ali dentro, né? Mas o nosso corpo ele não consegue absorver aquele nutriente daquele jeito que a gente colocou, do jeito que está dentro da fruta, digamos assim, tá? Por isso, os alimentos precisam ser transformados em substâncias mais simples para que possam ser aproveitados pelo organismo. Ou seja, esse alimento, quando a gente come, ele precisa passar por um processo para poder, através disso, o nosso organismo começar a sugar esses nutrientes, tá? Essa transformação ocorre em um processo chamado digestão, que acontece no sistema digestório, tá? Então, a gente come o alimento, ele vai para o sistema digestório, vai acontecer a digestão, para depois esses nutrientes irem para o nosso corpo, né? Serem distribuídos para os órgãos. Entendido, pessoal? Não é o pedaço da maçã que a gente come que já vai ser pegado ali e ser distribuído, não. O pedaço da maçã que a gente comeu vai para o nosso sistema digestório, vai fazer a digestão, vai ter ali um processo de transformação desse alimento. E aí sim, depois que acontece a digestão, é que essas substâncias, esses nutrientes vão para o nosso corpo. Entendido? Muito bem. Ó, vamos entender melhor aí agora na página 86. Então, ao longo desse processo, né, ao longo do sistema digestório,
o alimento ele sofre alterações físicas e químicas, resultando na absorção de nutrientes e na eliminação do que não é aproveitado pelo organismo. Ou seja, o alimento que a gente come vai para o sistema digestório. O que for aproveitado, o que for bom, né? Os nutrientes eles vão para o nosso corpo funcionar. E o que não serve, vai para onde, pessoal? Para o nosso xixi, que é o sistema urinário, e também para o nosso cocô, tá? É isso que acontece. Então, ó, na boca ocorre parte do processo físico, porque na boca a gente vai mastigar, né? Envolvendo na digestão dos alimentos, né? A mastigação faz parte também já aí do processo, né? Do sistema digestório. Observe aí na letra A, ó. No livro de vocês tem essa mesma imagem. Então, ó, quando colocamos um alimento na boca, inicia a digestão. Na boca, o alimento é triturado pelos dentes durante a mastigação. Por isso que a gente tem que mastigar bem o alimento. Quanto mais mastigar, melhor, tá? A saliva, produzida pelas glândulas salivares, a saliva é essa aguinha que a gente tem na boca, tá? Se mistura ao alimento, né? Com a ajuda da língua e também auxilia na digestão. O alimento é transformado em uma mistura úmida e mole, chamada bolo alimentar. Quando a gente mastiga o alimento e mistura com a nossa saliva e com a ajuda da língua, né? Vira esse bolo alimentar. Certo? Então, ó, vemos aí, né, os dentes, a língua, a boca, na imagem, né? Na imagem que está aí. Certo? Vamos agora para a página 87. Ó, diz o seguinte aí na página 87. Ainda na página 86 tem a descrição da letra B, só que a imagem está na página 87. Então, com a ajuda da língua, o bolo alimentar é empurrado para a faringe, passa pelo esôfago e em seguida chega ao estômago. Ou seja, olha só, pessoal. O alimento está aqui na boca, né? Então, com a ajuda da língua, ele é empurrado pela faringe e pelo esôfago. Por esse canal aqui. Olha o bolo alimentar descendo aqui. E chega ao nosso estômago, que é esse aqui. Certo? Esse é o nosso estômago. Onde o alimento vai ser triturado ali, né? Passando por um processo. Certo? Então, ó. Ó, gente, aí nesse processo, vejam só. Nós temos aqui, né, os aparelhos digestórios, que é esse processo aqui, certo? Que desce o alimento. E esse outro aqui ao lado, que está circulando, é o nosso sistema respiratório, né? Então, quando a gente come o alimento que ele vai descer, nós temos esses dois canais, né? Então, por que será que o alimento não desce pelo útero? Sempre vai descer pelo digestivo, não desce pelo canal respiratório. Já pensou? O que aconteceria se os dois estão perto ali, né? Então, nós temos uma estrutura chamada epiglose, tá? Epiglote, a qual impede o alimento, né, que siga o sistema respiratório. Ou seja, ele vai descer pelo sistema digestório direto. Esse processozinho aí, essa estrutura epiglote, ela vai impedir que o alimento vá para o canal do sistema respiratório. Tá? Então, quando a gente come e que essa estrutura não consegue impedir e o alimento entra no sistema respiratório, ou seja, ó, nesse lado aqui, é onde a gente se engasga e a gente fica sem ar, tá? Então, quando diz assim, eita, que
que o alimento entrou pelo buraco errado. O povo não tem essa mania de dizer? Então, é por causa disso. Porque nós temos dois canais. Digamos que esse é o que desce a comida, que tem que ir para o estômago. Mas esse outro é o que é a via respiratória. Então, quando o alimento entra na respiratória, e não entra no digestório, é onde a gente se engasga. Então, não pode entrar pela via respiratória. Tem que entrar pela via digestória. Ó, os movimentos do estômago ajudam a misturar o bolo alimentar, né? Então, quando o alimento desce certinho pela via digestória, né? Chega no estômago aqui, ó. Os movimentos do estômago ajudam a misturar o bolo alimentar ao suco gástrico, tá? Que é produzido por esse órgão e ajuda na digestão. Assim, o bolo alimentar é transformado em uma mistura pastosa chamada quimo, tá? Dentro do estômago, e saiu o alimento. Em seguida, o quimo é enviado para o intestino delgado, que é esse aqui, tá? Sistema delgado aí, intestino delgado. A parede desse órgão absorve os nutrientes presentes no quimo e os transfere ao sangue. Ou seja, quando chega nesse intestino delgado aqui, né, que o alimento já chega cheio de nutrientes. Então, esses nutrientes são enviados para o sangue, que distribui os nutrientes às células do corpo por meio dos vasos sanguíneos. Então, esses nutrientes do alimento, olha só que, gente, que processo. A gente mastiga, não é? O alimento, desce pelo canal digestório, vai para o nosso estômago. Do nosso estômago, ele faz lá um movimento, né, para triturar esse alimento. Depois vai para o sistema delgado. Quando chega no sistema delgado, no intestino delgado, né, ele manda esses nutrientes para o sangue. E é o sangue, porque o sangue ele corre por todo o nosso corpo, é o sangue que vai levar os nutrientes para as células, para todo o nosso corpo, tá? E no intestino delgado, que ocorre a maior parte da absorção dos nutrientes e da água, certo? Na letra C diz o seguinte, o quimo segue para o intestino grosso, que já é esse outro aqui, que está passando a linha, ó, tá? Que absorve mais alguns nutrientes, água e sais minerais. Nesse órgão, o quimo fica mais sólido e forma as fezes, tá? Então, é aí que forma as fezes, né? Que são eliminadas do organismo pelo ânus. Assim como o estômago, o pâncreas e o fígado produzem substâncias que auxiliam na digestão dos alimentos. Certo? Muito interessante, né? Muito bem. Vamos agora para o sistema respiratório, página 90. Então, ó, de onde vem, né? De onde provém o ar que a criança usou para apagar as velas do aniversário? De onde é que veio esse ar? De dentro dela, que ela soprou, né? Não é isso? Assim como as plantas e os outros animais, nós seres humanos também respiramos. Mas por que respiramos? O gás oxigênio obtido na respiração e os nutrientes obtidos pela alimentação são utilizados pelas células para gerar energia para o corpo. Por isso, é necessário que o gás oxigênio presente no ar entre no nosso corpo, né, e chegue até as células. E é com a ajuda do sistema respiratório que isso ocorre. Que entra por onde agora? Pelo aquele outro canal, não pelo da comida, o outro. Além disso, o sistema respiratório também ajuda a eliminar o gás carbônico produzido pelas células em suas atividades. O sistema circulatório sanguíneo, tá? Também participa desses processos, transportando substâncias e gases pelo corpo. Durante a respiração, a entrada de ar nos pulmões é chamada inspiração e a saída do ar dos pulmões é chamada expiração. Ou seja, quando a gente chupa o ar para dentro, o gás carbônico para os pulmões, isso a gente está inspirando. E quando a gente solta o ar dos pulmões para fora, é expirando. Ok? Olha só esse processo aí. Então, quando inspiramos, que a gente chupa o ar para dentro,
O ar rico em gás oxigênio entra pelas narinas, pelo nariz. Passa pela cavidade nasal, pela faringe, né? Pela laringe e pela traqueia. Olha só aqui, entrou pelo nariz, faringe, laringe e traqueia. Vai descendo, certo? A traqueia se divide em 2 canais, chamados brônquios. Olha os brônquios aqui. Tá? Os brônquios. Os quais conduzem o ar até os pulmões. Certo? É isso aqui, gente. Ó, chegou aqui, divide para cá e para cá. Nós temos 2 pulmões. Então, é a traqueia que leva esse ar para os pulmões. Olha eles chegando aqui, ó. Isso aqui é o ar presente nos pulmões. Certo? E se ramificam em vias aéreas cada vez menores, até formar os bronquíolos, né? Do grosso vai ficando mais fininhos aí. Então, ó, as trocas gasosas ocorrem nos alvéolos, tá? Os alvéolos. Estrutura localizada nas terminações dos bronquíolos. Os bronquíolos, né? Aqui, ó, tá? Então, existe aí uma troca gasosa, ou seja, o gás oxigênio, né? Dentro dos alvéolos, o gás oxigênio passa para o sangue, certo? E é distribuído para todo o corpo pela circulação sanguínea. Esse gás oxigênio que a gente inspira vai para os pulmões, depois vai para o sangue também, tá, pessoal? O nosso sangue precisa de gás. Então, o gás carbônico produzido nas células passa para a corrente sanguínea, tá? E é levado até os alvéolos durante a expiração. O gás carbônico é eliminado para o ambiente. Vamos lá, vamos ver se vocês entenderam. Né? Li aí tudo, agora eu vou explicar aqui de forma prática. A gente inspira. O ar entrou pela traqueia, foi para os branquíolos, que está ali o ar presente agora nos meus pulmões. Tá? Depois dos pulmões, o ar vai para onde? Para a corrente sanguínea. Não é? Dentro aí agora do alvéolos, tá? Há uma troca. O gás oxigênio fica no corpo e o gás carbônico sai. O gás carbônico volta por todo o mesmo processo, pela corrente sanguínea, vai para os pulmões e a gente solta. Então, ó, a gente inspira gás oxigênio, corre pelo pulmão, pelas correntes sanguíneas, depois volta. Quando a gente solta, aí a gente já solta gás carbônico, não é mais gás oxigênio. Entendido, pessoal? Bem interessante, né? Muito interessante essa questão da respiração. Então, meus amores, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui na nossa aulinha de hoje. Uma aula muito importante, né? Tem que ter muita atenção para a gente entender. Questão da digestão, questão da respiração, tá? Muito obrigado, viu? Um beijo. Se precisar, repete a aula para assistir de novo, para entender melhor. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!